Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o técnico Seabra do Cruzeiro, onde eu até fiz um post lá no meu Instagram nessa última terça-feira, depois desse jogo do Cruzeiro, e perguntando sobre essa questão. Se aprovaria uma demissão do Seabra? Qual que é o maior problema, né, que a torcida hoje vê por parte da diretoria, dos jogadores e tudo mais? Eu vou comentar aqui com vocês, vou falar também sobre minha opinião, né, sobre... Não é possível, né, que seja o maior responsável técnico, sendo que teve mais uma mudança de comando e ainda o Cruzeiro segue com problemas muito parecidos com o que era com o Pesolano no ano passado, com o Larcamón nesse ano, com o Zé Ricardo no final da Série A do ano passado. Enfim, vou comentar aqui com vocês, já que eu vou focar nesse tópico aqui sobre treinadores. Eu ainda vou citar alguns outros nomes que estão disponíveis no mercado. Confesso para vocês que não são tantas opções assim. O mercado de técnico não está aquelas maravilhas, como já foi em alguns meses atrás ou até realmente há alguns anos. Vou mostrar aqui para vocês. E lembrando que eu vou trazer aqui um outro vídeo depois falando um pouco mais sobre essa questão da gestão. Hoje eu vou falar mais de técnico, que querendo ou não está totalmente correlacionado, mas amanhã já tem um vídeo falando sobre essa questão do Pedro Martins, o Paulo André, o Ronaldo, enfim. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu sei que o momento do Cruzeiro aqui não está legal, mas conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 43 mil inscritos no YouTube. Faltam um pouco menos de 500 inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que com certeza nos ajuda bastante. E ainda tem um salve, né, para vocês, que vai para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem, tá? Primeiro aqui que eu vou mandar é para Sirlene Souza, muito obrigado, comentou aqui no meu último vídeo, valeu demais. E o outro é para o Maurício Leme, muito obrigado também, Maurício, um abraço. Quer aparecer aqui no próximo vídeo? Deixa aqui o seu nome, a sua cidade também, de onde você mora, que eu mando um salve para vocês. Então bora aqui pro vídeo. Bom, quero começar falando sobre essa postagem que eu fiz lá no Instagram, né, sobre o técnico, o Seabra e tudo mais, que eu perguntei não só sobre o treinador, que está longe de ser o maior responsável por esse desempenho ruim do Cruzeiro, que tá aqui, ó. Qual o motivo do Cruzeiro não jogar absolutamente nada nos últimos jogos, né? Quais mudanças você faria? E assim, muita gente falando em relação a mandar o técnico embora em si, tantos comentários, cara, são mais de 330 aqui, né, só nessa última postagem. Mas eu vejo que a maioria das pessoas estão culpando a diretoria e eu concordo um pouco isso, né, sobre essa questão de ser a diretoria. O maior problema em si não é o treinador. Até porque, se você for analisar os últimos dois jogos do Cruzeiro, eu não consegui ver realmente, tirando aquele início, né, do jogo de ontem contra o União La Calera, que o Rafael Elias perde aquele gol que, cara, não dá pra aceitar um jogador daquele nível no Cruzeiro, né, cara? É difícil demais. Beleza, fez gol na Série A e tudo mais, mas, cara, que dificuldade pra empurrar aquela bola pro gol, né? O que não faz? Parece que tá brincando, sabe? Quando você tá jogando videogame contra seu primo de 8 anos, aí você fica errando gol agora eu vou fazer uns 3, 4 mesmo. Foi da mesma forma contra a Aliança, da mesma forma agora contra o União La Calera. E no Campeonato Brasileiro também, o último jogo contra o Atlético Mineiro, terrível, né? Realmente um desempenho assim, pro Cruzeiro ter saído comemorando, ter perdido de 3-0. Que situação, né? Que quem diria, se eu me perguntasse se quando o Cruzeiro subiu para a Série A, se ainda continuaria com esses mesmos problemas, que é claro, né, pelo menos não está na Série B, mas nós estamos falando do Cruzeiro, não de algum time que está acostumado a jogar a segunda divisão. Então, é uma situação que sinceramente eu não esperava. Na minha opinião, analisando o geral, está longe de ser a culpa do Seabra, né? Muito, muito longe mesmo. Tem alguns outros tópicos que eu até cito aqui, não acho o time do Cruzeiro terrível, pelo menos era para ter um desempenho melhor do que estava tendo no ano passado, e claramente não é isso. E, na minha opinião, é muito mais um erro de gestão mesmo e de planejamento. Acho que o maior culpado do Cruzeiro hoje seria essa questão do planejamento, né? Como que você, por exemplo, faz um elenco montando aí para a Série A, sendo que ainda já estamos em abril, indo para maio, e ainda não tem uma escalação definida. Você sabe me dizer quais seriam os dois zagueiros do Cruzeiro hoje, quais seriam os dois volantes, um meia, os dois ponta-direitas, o centroavante, enfim. Claro que teve algumas lesões, claro que teve alguns jogadores que chegaram já no final da janela internacional, mas até agora esses jogadores não estão aptos a serem titulares. E pior, né? Parece que aí tem cada vez mais alguns adjetivos que fica difícil você não julgar, né? O Nery jogar agora como titular, o Ramiro, o Machado, porque aí quando coloca os caras para jogar, o Cifuentes é uma partida terrível, parecendo que estava jogando com um tijolo, né? Um tijolo e 2 sacos de cimento em cada pé. Ele estava chutando um tijolo e com 2 sacos de cimento nos pés aqui. Que, meu Deus, que atuação terrível, cara, terrível mesmo. E aí, até o Bareal, beleza, acho que fez um bom jogo, acho que o único que eu manteria no time titular. O Rafael Elias, meu Deus do céu, acho que aquele gol ali, cara, é difícil demais você defender qualquer atitude, né, que o atleta pode vir a ter como titular ou reserva nos próximos jogos. E acaba que os jogadores que nós estávamos pedindo, né, no jogo, fizeram uma partida bem abaixo, até ruim, né, realmente. E aí como que fica a situação? Na minha opinião, já era para ter começado a temporada
com esses reforços, beleza, contratou alguns reforços cedo, só que mudando de técnico, né? Mudando de técnico, mudando de filosofia. O Larcamão não sabia se jogava com 3 defensores, se jogava com 5, e foi igual eu falei naquela época quando o Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro. Eu já pensava que o Cruzeiro iria manter o Larcamão, não que seria a decisão mais correta e tudo mais. Eu até falei para vocês que se fosse, na minha opinião, eu demitiria e traria um outro treinador, mas que eu já ficava com o pé atrás porque seria de novo igual o que o Cruzeiro fez no ano passado, trazendo um treinador novo, né, para o início do Brasileirão, e foi o que acabou acontecendo. Com o Seabra mesmo conhecendo o time, mas é impossível, né, dizer que o Seabra vai ficar daqui para o final do Campeonato Brasileiro. Acho que se vencer o Vitória no final de semana, vai ser um resultado importante. O Cruzeiro chegaria a 7 pontos em 4 jogos, estaria até que interessante, só que não tem umas costas tão largas para aguentar uma sequência tão ruim como o Cruzeiro já tem tido, tá? Essa derrota no final de semana no Clássico. Jogo contra o União La-Calera importantíssimo para o Cruzeiro vencer e pelo menos ficar em segundo lugar no seu grupo, porque agora, sinceramente, não sei nem se o Cruzeiro vai classificar. E aí, se perde no final de semana, sinceramente, acho que vai ser o principal culpado. O alvo vai ser sempre o técnico, né? Que eu não concordo muito. Mas acho que o principal erro está na diretoria, o planejamento de, mais uma vez, né? Se olhando no retrovisor, se olhando a temporada passada, que foi uma merda. A gente ficou na Série A, mas assim, o Cruzeiro não caiu porque o Santos foi muito mais incompetente, né? E até o próprio Vasco também, porque era para o Cruzeiro ter caído aquele quarta vaga ali, ó, era do Cruzeiro que estava reservada com o tempo. E aí desse ano parece que vai ir pro mesmo caminho, cara. Enfim, é complicado. Acho que é muito mais um erro de gestão do que, o Seabra é terrível, o Larcamão é terrível. Então todo mundo é terrível, né? O Pepa é terrível, o Pesolano também era terrível no ano passado, eu sou terrível, todo mundo é terrível, então só pode. Porque se mudando tantas vezes assim, e ainda apresenta um futebol bem medíocre, né? Pra falar bem a verdade, mesmo com jogadores interessantes. Será que está a culpa realmente em todo mundo? Não é a diretoria, não é o Ronaldo, não é o planejamento em si do Cruzeiro? Enfim, eu igual falei no vídeo passado, não acho que esses caras vão sair tão cedo do Cruzeiro. Mesmo que a torcida agora vira um negócio terrível, assim, ó, de começar a perder, que protesta e tudo mais, o Ronaldo não vai vender o Cruzeiro tão cedo, o Pedro Martins não vai sair tão cedo, o Paulo André não vai sair tão cedo, e eu acho que já está ficando assim, essa questão. A montagem do elenco foi interessante, mas o planejamento está terrível. Isso aí acho que ninguém tem nem como discordar. Bom, e agora eu quero falar sobre algumas opções de técnicos, né, para o Cruzeiro. Eu vou citar aqui alguns que eu já tinha comentado no último vídeo. Não tem, assim, tantas opções no mercado. Já falei aqui do Pepa, por exemplo, que é um nome que aparece livre, depois de ser demitido lá do Al-Ahly, lá do Catar, tá? Não é o Al-Ahly da Arábia Saudita. 19 jogos, 9 vitórias, vinha de um bom desempenho. Eu acho ele interessante porque já conhece o clube, mas a chance de você trazer ele e ter um clima ruim, né, como foi na temporada passada, que alguns dos jogadores já pediam a saída do treinador, pode ser que seja o mesmo e aconteça igual, por exemplo, o Cruzeiro fez nos últimos jogos, né, contra o Aliança, contra o Fortaleza, que o Cruzeiro cria algumas jogadas, mas não faz o gol. Até ontem, né, contra o União La-Calera foi desse jeito também, o Cruzeiro cria e não faz gol. É exatamente o que foi o Pepa no ano passado. Acho um bom treinador, acho que o Pepa, se tivesse chegado no início do campeonato estadual, igual foi o Larcamão desse ano, teria tido um resultado ali até que um pouco mais interessante. Outro nome também que está aí disponível é o Hernan Crespo, que pode vir a ficar disponível, tá, muito em breve. Por quê, Gustavo? Ele tem 48 anos de idade, havia afirmado para o São Paulo que ficaria livre no mercado a partir do mês de maio, né? Então daqui um mês mais ou menos, 35 dias, que é quando termina a final da Copa, que ele está lá nos Emirados Árabes pelo Al-Ain, e a decisão, né, da Champions lá do Oriente Médio, né, que eliminou o time do Jorge Jesus, do Neymar, o Al-Hilal, e aí o Al-Ain vai disputar a decisão dessas duas Copas, que vai terminar em média daqui 30 a 35 dias, né, seria essa a expectativa, e ele não tem interesse de dar essa continuidade. Pode ser que ele falou isso para os representantes para jogar ele para o São Paulo e a equipe lá do Catar dobrar o salário dele, lá dos Emirados Árabes, né, dobrar o salário dele? Pode ser, mas sinceramente se ele estiver interessado em voltar no Brasil, eu acho que vai ser uma sombra muito grande para todos os clubes que estão balançando com os seus treinadores. Eu acho bem interessante mesmo o Hernan Crespo. Igual eu falei, não sei até que ponto se o culpado é realmente o técnico, se chegar fulano, ciclano vai fazer uma grande melhoria, mas se for para demitir, né, o Seabra, acho que tem que ser um cara que tem um pouco mais de experiência. E em nomes aqui no Brasil mesmo não está chovendo opções. Foi assim muito difícil para o Cruzeiro encontrar até um treinador no lugar do Larcamão, né? Imagina agora mais uma demissão e trazer mais um outro técnico. Enfim, vou deixar aqui também outra opção, que seria em relação ao Guillermo Schelotto, que é o técnico que estava na seleção do Paraguai. Eu achei esse cara interessante, só que tem um tempo já que ele não faz um trabalho de clube mesmo, né? Porque, beleza, ele ficou 2019, 2020 no Los Angeles Galaxy, tudo bem que teve aquele dia a dia, com contato com jogadores, mas o último trabalho dele interessante foi no final de 2018 pelo Boca Juniors, que eliminou o Cruzeiro, inclusive, na Libertadores. Ficou 3 anos no Boca com ótimo desempenho, um aproveitamento próximo de 60% dos pontos, até era cotado para assumir a seleção argentina. Foi para o Los Angeles Galaxy, ficou 1 ano e meio e assumiu a seleção do Paraguai. Só que no Paraguai ele
teve poucos jogos, né? Porque a seleção joga bem menos. 17 jogos, 4 vitórias pelo Paraguai. O último foi ainda no ano passado, tem um ano que ele está desempregado, né? Eu tenho certeza que é porque ele não quer trabalhar por agora mesmo, porque deve ter aparecido muitas propostas, dependendo até do Boca Juniors mesmo, para ele assumir um papel. Eu acho que poderia ser uma boa opção, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo desses nomes. Qual que você acha que seria o grande culpado? Se é realmente o treinador, se tem que ter essa mudança. E se inscreve aqui no canal que amanhã, né, eu vou trazer esse vídeo falando um pouco mais sobre essa questão, que eu já vou gravar esse vídeo logo em sequência sobre a diretoria, sobre o que deveria de ter de mudanças. E é claro, né, é inegável um planejamento muito ruim do Cruzeiro para mais uma temporada. Então é isso, nos vemos aí numa próxima. Valeu!